Senhores, o debate agora é sobre a onda de violência no Rio de Janeiro. Amanhã, o presidente Lula, os ministros Flávio Dino, Rui Costa e José Múcio Monteiro vão se reunir para discutir medidas de segurança pública. O encontro vem em meio ao rumor de que o presidente Lula quer resgatar uma pauta da campanha eleitoral, a criação do Ministério da Segurança Pública, que hoje é parte da pasta da Justiça de Flávio Dino. Vamos ver. Eu, quando fiz a campanha, eu ia criar o Ministério da Segurança Pública. Então, ainda estou pensando em criar, estou pensando quais são as condições que você vai criar, como é que vai interagir com a questão da segurança do Estado, porque o problema da segurança é estadual. O que nós queremos é compartilhar com os Estados as soluções dos problemas que são maiores e menores, dependendo do Estado. Caio, um novo ministério é a solução para a violência no Rio? Não, Leandro, um novo ministério é tão somente um novo ministério. A gente sabe que as causas, a gente debateu isso ontem, inclusive, as causas aí para o caos na segurança pública do Rio de Janeiro, elas são sistêmicas, elas dizem respeito a todos os entes da federação, também ao Poder Judiciário, que atualmente legisla em matéria penal, determina políticas de segurança pública, proíbe, inclusive, ações policiais em comunidades dominadas aí pelo poder paralelo do narcotráfico. Enfim, muita responsabilidade do Poder Legislativo, que permite uma legislação penal, a meu ver, excessivamente branda, para a punição de certos crimes, especialmente aqueles que envolvem extrema violência e tiranização da população vulnerável. Então, na verdade, isso parece muito mais um acerto de natureza política do que de natureza administrativa. E vamos ser sensatos aqui, há argumentos razoáveis, há prós e contras, tanto para a criação, vamos dizer assim, para a fragmentação do atual Ministério, com a criação do Ministério da Segurança Pública, como também para a concentração disso numa pasta só. Esse modelo já foi tentado e não é isso, efetivamente, que vai trazer algum benefício para a segurança pública. O que a gente percebe, isso sim, é um viés desse governo, é um viés do partido que governa o país, é a tendência ao inchaço da máquina pública, ao aumento da burocracia, sem consequente melhoria nos serviços públicos. A gente sabe que durante aquela primeira década aí de lulopetismo, para ficar em um exemplo, o orçamento do Ministério da Educação praticamente quadruplicou, se não quadruplicou, em valores corrigidos, e a gente vê nos índices de qualidade da educação, o Brasil sequer avançou uma posição. Quando a gente fala ainda de ensino básico, ensino fundamental, os números são terríveis e continuam assim também, depois justiça seja feita. Ou seja, não é a questão da quantidade de ministérios, mas sim a sua eficiência e de se existe um pacto nacional para combate desse tipo de situação. O que nós vemos hoje no país é uma população civil, isso sim, refém dos bandidos. Uma população essencialmente desarmada, porque não tem o seu direito à legítima defesa respeitado ou tem ele muito cerceado aí por ação do poder estatal. Mas esse poder estatal que não protege também cria aí obstáculos para que essas pessoas se defendam. Então você tem no cidadão brasileiro hoje em dia a vítima perfeita. E não é à toa que acontecem hoje no Brasil mais de 40 mil mortes violentas intencionais por ano. E a gente sabe que só 4 em cada 10 assassinatos, a justiça, a polícia, consegue identificar o agressor, o homicida. Então, só a partir daí, a gente já vê como a impunidade tem conduzido a tomada de decisão de quem tem essa inclinação para o delito, para o crime. Eu não acho que fazer o ministério ou suprimir o ministério vai solucionar coisa alguma. Precisava realmente uma mudança de mentalidade legislativa, inclusive jurisprudencial. Zé, um Ministério da Segurança Pública seria a solução? Eu não acredito também que seja, e até dependendo da solução, ela pode ser prejudicial. Por exemplo, no governo Temer houve essa divisão, não mudou nada. E cometeu-se um erro administrativo, a meu ver. Separou-se o sistema penitenciário das polícias e da relação com o judiciário. Portanto, acho que se reproduzir isso seria muito ruim, porque o sistema penitenciário é um dos fatores geradores do crime organizado no Brasil. O que gera o crime organizado no Brasil não são os direitos fundamentais, nem quem os cumpre. Não é a Constituição. Não é efetivamente fazer respeitar direitos que estão lá colocados. O que atrapalha é um sistema
penitenciário lotado, abarrotado, que permite que as pessoas que lá vão sejam cooptadas pelas associações criminosas. É isto que é um dos problemas centrais que nós temos. Aliás, se os direitos fossem mais respeitados, nós não teríamos esse abarrotar que nós temos absurdo das nossas prisões. Além disso, tem que ser enfrentado um outro problema, a corrupção. A corrupção, ela atinge muitos, lamentavelmente, dos corpos policiais, embora nós tenhamos a maior parte de bons policiais, ela existe, está solta. E tem setores da polícia que estão cooptados pelo crime organizado e setores da política que também estão cooptados. Nós não podemos deixar de ver isso. Mas nós temos um pequeno número de policiais no Brasil. E aí essa ideia a máquina inchada joga contra isto. As estatísticas internacionais mostram claramente o número de policiais necessários. E nós estamos muito abaixo no Brasil daquela quantificação internacional. E aí a crença do Estado mínimo, do reduzir e não vamos enxugar a máquina, dá nisso. Ou seja, dá o quê? Em poucos policiais. Nós não temos o número de policiais necessários. Acham os nossos telespectadores que 15 mil pessoas são suficientes para ter os efetivos da Polícia Federal? Só a Polícia Militar de São Paulo tem mais de 100 mil. Ou seja, e é pouco. Então, nós temos todo um conjunto de situações, de mentalidades, que precisam ser vencidas para que nós possamos tratar esse problema com seriedade. Se nós ficarmos sempre o tempo ideologizando certas coisas, eu vou acabar não resolvendo o problema. Acho, por exemplo, que nós temos que mudar a Constituição. Tenho dito isto, para que todos os entes da federação tenham responsabilidade com segurança pública. A União tem um papel muito pequenininho e não é mudando só o Ministério que vai se resolver o problema. Porque o problema persiste com o baixo efetivo da Polícia Federal, com a impossibilidade da Polícia Federal intervir em áreas que ela não pode fazer, que são de responsabilidade do Estado. O sistema prisional permanece gerando situações para o crime organizado, a corrupção em forças policiais, que por vezes até mantém um laço estreito com a milícia, acaba efetivamente dando nisso. Setores da política brasileira que mantêm um diálogo tão próximo com a milícia, parece que não se olha. Ou seja, há um conjunto de situações que tem que ser enfrentada. E eu não posso concordar que sejam os direitos estabelecidos na Constituição, quando aplicados, que dão este problema de impunidade. Como também não posso concordar com a ideia que se a população tivesse armada, resolveria. Os senhores acham que essa situação do crime organizado se resolveria com a população armada no Rio de Janeiro? O que a consequência do armamento foi agora, uma criança morta com uma arma pega indevidamente. Ou seja, situações desta natureza, elas tendem a ampliar a violência e não a diminuí-la. Quem tem que diminuir a violência é o Estado, através de mudanças necessárias, mas sempre respeitando direitos, a racionalidade e a tentativa de evitar a politização indevida em tratos de segurança pública. Senhores, vamos fazer um breve intervalo, mas no próximo bloco, o grupo de parlamentares lançou hoje a Frente Parlamentar Invasão Zero. Será que essa iniciativa vai conter as invasões de terra? A gente volta já já.